O termo povo é um dos conceitos mais importantes da sociedade e das ciências sociais. Por mais de 2000 anos, o conceito de povo tem desempenhado um papel fundamental na compreensão das interações humanas nos níveis social, político e econômico. E isso se deve à democracia ateniense, que, embora não tenha sido a primeira, foi o paradigma democrático mais influente. Desde então, muitos países assumiram a democracia como uma forma de governo. Vários desses países se orgulham do seu sistema democrático porque o povo é a fonte de soberania. Aqueles que vivem em sociedades democráticas ou aspiram a viver nesse tipo de sociedade, é bem possível que já tenham ouvido a frase que diz: o governo do povo, pelo povo e para o povo. Certamente é uma citação famosa do discurso de Gettysburg, proferida por Abraham Lincoln em 1863, que aponta para um ideal democrático e nos permite saber o quão essencial é o conceito de povo nessa forma de governo. À primeira vista, toda teoria democrática é baseada no povo. No entanto, povo é um termo que podemos dizer sem realmente entendê-lo. Dizemos governo do povo, mas quem é esse povo? Mesmo em certas situações, algumas pessoas dizem isso como mera demagogia, e quando isso ocorre, é inconscientemente admitido que as pessoas podem se sentir lisonjeadas como qualquer rei ou imperador, além de descobrir que realmente o povo verdadeiro pode estar ausente da democracia, embora possa ser nomeado. De qualquer forma, saber o que é o termo povo é considerado uma questão central na teoria democrática. Se não sabemos o que é o povo, não podemos entender a democracia em sua essência. Como Giovanni Sartori indica em seus estudos políticos, o conceito de povo é o núcleo da democracia e geralmente está associado à teoria do Estado. Assim, é possível se referir a pelo menos 6 interpretações gerais ao significado de povo. São elas: que o povo é o mundo inteiro, somos todos o povo; que o povo se refere a um grande número de pessoas; que o povo é da classe baixa, no que se entende que quem não é da classe baixa não é povo, e isso pode indicar algum tipo de exclusão; que o povo é uma entidade indivisível, como uma espécie de totalidade orgânica das pessoas; que o povo é uma maioria absoluta, ou seja, a maioria da população que, justamente por ser uma maioria, assume-se como povo, representando os interesses de todos e, portanto, tem um direito ilimitado de decidir por todos; ou que o povo é uma maioria limitada. Mesmo sendo uma maioria, não há direito ilimitado, portanto, os direitos e opiniões das minorias devem ser respeitados. Na tentativa de combinar essas afirmações, podemos perceber que povo pode ser visto como uma população ou grupo de indivíduos unidos por laços de cidadania em um Estado. Agora, quando o povo é visto das perspectivas da nação e do Estado, então veremos acompanhadas de outras construções psicossociológicas antropológicas, como a consciência nacional e a comunidade cultural. Por esse motivo, também podemos ver o povo dos estudos etnográficos e da sociologia. A partir da etnografia, o povo pode ser entendido como um conjunto de indivíduos e famílias caracterizados por uma sincronia de características físicas e expressões culturais que moldam as instituições sociais. Isso faz com que povo se relacione com o conceito de grupo étnico. Ao mesmo tempo, de uma visão moderna e pós-moderna, a sociologia pode entender o povo como aquele setor da população constituído pelas classes sociais menos privilegiadas, que aspiram a estender seus direitos dentro dos limites do Estado. É uma disposição intelectual que vê o conflito entre povo que existem direitos humanos e civis e a classe privilegiada, que administra as rédeas do Estado. A partir dessas considerações sociológicas, entende-se, por exemplo, os conflitos sociais que existiam no Império Romano entre os patrícios e os plebeus, e o que Karl Marx explicaria mais tarde como o conflito entre a burguesia e o proletariado das sociedades europeias modernas. No entanto, deve-se notar que o conceito de povo nem sempre foi associado às classes mais baixas, aos excluídos ou à maioria. Precisamente na democracia da própria Atena clássica, o povo era um setor privilegiado da sociedade,
porque era aquele com direitos políticos e acesso a cargos públicos. Embora as mulheres, escravos, estrangeiros e grande parte da juventude fossem a maioria, esses não eram cidadãos e, portanto, não faziam parte do povo que exercia a democracia, como aponta Antônio Pereira em seu Manual de Ciência Política. É evidente que o povo é a base da fundação de uma nação, que, como entidade sociológico-cultural, aspira a desfrutar de uma organização político-jurídica independente e soberana. Em outras palavras, o Estado. Nesse ponto, é conveniente tornar explícito um recurso comum entre todas as conceituações, isto é, o povo está sendo comentado de uma perspectiva fundamentalmente quantitativa. Número de cidadãos, população ou conjunto de população, maioria ou minoria. Isso é muito lógico quando se entende que a ciência política contemporânea se desenvolveu em mais seu pensamento quantitativo do que em sua racionalidade qualitativa. Alfonso Barreto demonstra essas afirmações e entende que o povo é um conceito político que pode não ser totalmente quantitativo. E de fato, como José Ingenieros indica em seu livro El Hombre Medíocre, o povo é uma questão qualitativa e não quantitativa. Ingenieros aponta que o povo é o depositário da alma das nações, é uma entidade espiritual. Em outras palavras, o povo personifica a consciência dos destinos de uma nação ou raça. O povo não é contado por números. Você é um povo quando o ideal da pátria é estabelecido na consciência. A pátria é um sincronismo de espíritos e corações em uma disposição homogênea de sacrifício, simultaneidade na aspiração da grandeza, na modéstia da humilhação e no desejo de glória. O povo pode ser um indivíduo ou uma comunidade de indivíduos. Portanto, você não é um povo porque traços físicos ou culturais distinguíveis são compartilhados, ou porque você pertence a uma determinada classe social, mas porque o espírito patriota se estabeleceu na consciência das pessoas como sujeitos políticos que aspiram à glória e dignidade comum. Enquanto população é um conceito demográfico quantitativo e cidadania é uma categoria legal que determina o acesso a certos direitos dentro de um Estado e do sistema de Estados, povo pode ser um conceito socioantropológico qualitativo com profundas implicações políticas. Assim, ao falar de povo, são observadas duas noções paralelas que podem ser conectadas em determinados momentos. Por um lado, a noção quantitativa mais concreta e pragmática, amplamente utilizada para os propósitos de estruturar a sociedade e alcançar certos objetivos comuns. Com ela, certos modelos democráticos podem ser entendidos sobre uma perspectiva elitista, se você tiver uma visão de que um povo, isto é, população, é uma massa que deve ser liderada por um setor social capaz de transportar as rédeas da sociedade com eficiência. Mas também pode ver outros modelos democráticos que aspiram a um exercício político mais participativo e menos elitista, porque entendem que o povo é capaz de tomar as próprias decisões e exercer seus direitos em consciência de seus deveres. Se algumas democracias tentam canalizar o povo através de estruturas institucionais e partidos políticos complexos, a fim de conduzi-los com eficiência ao seu próprio bem-estar, outras democracias são mais diretas e preferem ter o povo como protagonista de sua construção histórica. Por outro lado, a noção mais qualitativa descobre as implicações transcendentais do povo como um corpo que carrega sentimentos patrióticos. Do pensamento qualitativo, entender-se-á o que pode ser chamado de Democratic Geist, ou espírito democrático, que deve guiar o governo do povo, pelo povo, para o povo e desde o povo como um corpo patriótico transcendental. Então, entenda que não se trata de quantidade, mas de qualidade. Se entendemos, como Giovanni Sartori, que as eleições são a alavanca mecânica da democracia, não estamos mais falando sobre o número de eleições ou a configurações de instituições eleitorais sofisticadas, mas sobre a qualidade patriótica dos sujeitos sociais que exercem o voto com grande consciência política. Seja um indivíduo ou uma comunidade de indivíduos, o povo é o guardião da pátria e a defende através da democracia. Dependendo de como o povo se entende,
teremos sistemas democráticos melhores ou piores, um país melhor ou pior, uma afiliação sentimental maior ou menor entre seres da mesma sociedade, bem como mais ou menos oportunidades para alcançar uma estabilidade política e a felicidade social. Platão, um dos filósofos mais influentes em questão de política e ética, considerava a democracia o pior dos bons governos, mas o melhor dos maus. Com isso, concluímos que o povo é responsável por colocar a democracia do lado dos maus governos ou do lado dos bons governos, e é o próprio povo que julga se sua democracia é medíocre ou construtor das pessoas virtuosas e soberanas. Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal para obter mais conteúdo.